Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai, por essas vidas, Senhor. Eu oro em teu nome, Jesus, para que a tua palavra, Senhor, chegue até essas pessoas que vão me ouvir neste momento. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus pela tua vida. Pode se assentar. Se você já ofertou, já plantou a sua semente, eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. E antes de eu começar a minha ministração, porque tem muita coisa para eu vos dizer, amém, abençoados? Glória a Deus. Abba, Pai. Bíblia, papel e caneta, amém? Pode se assentar e vamos lá. Antes disso, eu quero mandar um abraço e um beijo e dizer que vocês são abençoados. Meus amigos Tiago e o Luan, lá em Uberaba, Minas Gerais. Amém, abençoados? Amo vocês em Cristo, são abençoados, filhos de Deus. São mais que vencedores e eu declaro a bênção de Deus sobre vocês. Sobre o povo de Minas Gerais. Amém, abençoados? Amém. Então, glória a Deus. Abençoados, vamos continuar com a ministração da semana passada, que eu estava falando para vocês. Quem é Paulo? Diga, o meu apóstolo. Apóstolo dos gentios? Somos gentios? Então, olha, querendo ou não, gostando ou não, eu quero dizer algo para vocês. A verdade de Deus está com Paulo. Amém? Diga, a verdade de Cristo está com Paulo. Amém, ovelhas? E eu quero dizer para vocês que nós, os filhos de Deus, que vivemos nesta nova aliança, nós temos que ter o perfeito entendimento das cartas do apóstolo Paulo a nós, os gentios. E outra coisa, abençoados, leiam as cartas de Paulo, para que haja o perfeito entendimento na tua vida, porque Deus, Ele é o que faz todas as coisas, Ele dá um entendimento, Ele dá sabedoria, Ele abre os teus olhos, Ele faz você ver além da cruz, hoje em graça a Cristo Jesus, nesta nova aliança, falarmos assim, olha, você é um abençoado, somos salvos, fomos eleitos, não há nenhuma condenação em nós, porque nós somos filhos do Deus vivo, e assim você começa a confessar o que o apóstolo Paulo escreveu para os gentios. Amém? E só recapitulando rapidinho, eu falei para vocês que Paulo, lá em Isaías 42, né, que ali havia já uma eleição, uma predestinação sobre a vida dele. Ele foi um escolhido, um predestinado, assim como o apóstolo Marcos, nosso pastor, nosso apóstolo, nosso mestre, também foi predestinado, assim como nós também fomos predestinados, amém? A predestinação, ela foi vindo e alcançando, até que chegou em você, amém? Até que chegou em você, abençoado, até que chegou em você, amém? E assim foi acontecendo em nossas vidas, porque nós não nascemos, não estamos no mundo por um acaso, amém? Nós temos uma missão, nós somos predestinados para alguma coisa nesta terra, amém, abençoados? Então, eu li para vocês lá em Isaías 42, verso 6, que ele era um escolhido, um predestinado, que Deus já tinha separado o apóstolo Paulo para trazer a revelação da graça a nós, os gentios. Falei também sobre Atos 9, deixa eu dar uma recapitulada aqui, Atos 9, 15, 16, rapidinho, que nós temos texto para ler. Atos 9, 15, 16, estava escrito assim, olha, Deus falando pelo Ananias, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim, Atos 9, 15 e 16, vai, este era Paulo, amém? É para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E chegou até nós, o povo gentil. Amém, ovelhas? Chegou até nós. E ele disse assim, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo tinha uma missão, como nós temos também. Amém, abençoados? Não fique com medo do que possa lhe acontecer, porque Paulo, ele sobreviveu a todos os ataques, a todas as perseguições. E conosco, que nós estamos aqui hoje, levando a graça, vocês evangelistas, vocês pastoras, nós que estamos na linha de frente, de falar, de anunciar, aliás, que todos devem falar, amém, ovelhas? Não fique aguardando o apóstolo Marcos falar, não. Ah, você deve ir, você deve fazer. Não, você tem que ir.
Todos nós nascemos com uma missão, falar. Falar não paga, abençoado. Falar você não paga para poder, eu tenho que pagar quanto? Não, você não tem que pagar nada. Falar do poder de Deus, anunciar a graça e o apostolado, plantar uma semente na vida das ovelhas, como nós ouvimos hoje muito o ensinamento do pastor Marcos lá em cima, dando a direção para o evangelismo com estratégia, amém? Nós temos que plantar a semente, e essa semente dar frutos, porque você vai receber de Deus o seu galardão, amém? Como o apóstolo Paulo recebeu, amém? Então está aqui, olha, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ovelhas, vai lá em 2 Coríntios 11. Vamos ler algumas coisas, porque hoje tem muito crente mimimi, muito crente, dodóizinho. Você não pode falar um pouquinho mais áspero, que a pessoa já está achando ruim. Você não pode ler uma palavra aqui, a pessoa já fala assim, a pastora está jogando indireta para mim, a pastora está aí, abençoado, o apóstolo está falando. Ovelhas, se estiver escrito, eu creio. Se estiver escrito, eu recebo. Você tem que receber o que está escrito. Independente, abençoado, se é A, B, C ou D, quem esteja aqui no ministério. Nós não temos esse tempo, abençoado, de ficar escolhendo palavrinhas, sabe, pregações para um ou para outro. Não pensa nisso, ovelha, pelo amor de Deus. Quando o apóstolo traz o apostolado aqui e Deus fala com você, fala, Senhor, eu recebo, porque é Ele te exortando. Deus nos ama, por isso que Ele nos exorta, ovelhas. Amém? Então, olha aqui, 2 Coríntios 11, versículo 24. Por que eu vou ler isso? Porque aqui em Atos, deixa eu recapitular aqui, aqui em Atos 9, no verso 16, está escrito assim, olha, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Nossa, pastora, ele foi um apóstolo escolhido por Deus para trazer as revelações para nós, os gentios, e ele ia padecer pelo nome de Jesus? Sim, ovelhas. Porque a história de Paulo, o que aconteceu? Ele era um homem eloquente, ele falava bem, ele era um homem de sabedoria, ele era um homem que ele ensinava nas sinagogas, ele era um homem de perfeita dicção, palavreado, ele não ficava falando qualquer coisa, ele estava ali para ensinar, ele ensinava os mestres, os doutores, e depois que Jesus lhe revelou a plena verdade da graça de Deus em Cristo, ele teve que voltar lá para falar. Assim como nós também voltamos e falamos para nossos irmãos que estão hoje nas igrejas da lei, onde nós um dia passamos. Então, ele ia padecer por quê? Porque ele estava indo contra algo que ele tinha ensinado. Por exemplo, hoje na nova aliança, nós sabemos que o batismo é em Cristo. Amém, abençoados? Então, ele teve que ir lá e revogar. Não era mais batismo em água, era em Cristo. Ele teve que ir lá e revogar. E você pensa que foi fácil ele ir lá perante aquele povo que era sábio, inteligente, que era aqueles doutores da lei, que estavam todos ali ensinando junto com ele? Era uma cúpula, abençoado. Não era um ou dois, eram vários que estavam ali. E ele teve que voltar lá e falar, olha, abençoados, eu ensinei vocês assim, mas Cristo me revelou a graça. Nesta nova aliança, o justo vive pela fé, sem as obras da lei. Vocês não precisam de obras. Amém? Acho que eu estou muito rápido, né? eu estou lutando contra o relógio ali. Mas depois vocês ouvem de novo, o Espírito Santo faz você voltar lá na Bíblia, ler de novo, amém, ovelhas? Mas essa é a diferença de Saulo, que pregava a lei, para Paulo, que prega a graça. Viver pelas obras e o viver em Cristo. Que nós hoje vivemos em Cristo, pela fé. Você que está me ouvindo agora, ovelhas, não aceite ninguém dizer para você que nesta nova aliança, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que você tem que fazer campanhas, que você tem que fazer obras mortas, subir no monte, ficar de joelho orando horas e horas para você conseguir algo com Deus. Não é assim. Amém? Nesta nova aliança, o justo vive pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós na cruz? Ou será que a morte dele na cruz não valeu de nada? Amém, abençoados? Então, vamos ler um pouquinho aqui, olha. Abriu aí em 2 Coríntios 11?
2 Coríntios 11, verso 24. Olha aqui, eu vou começar falando algumas coisas que aconteceu com o apóstolo Paulo. Para chegar até você e você entender que o que nós padecemos hoje, se é que você padece, né? Porque muitos... Ai, pastor, eu sou tímido. Eu não sei como falar, pastora, sabe? Eu queria tanto poder ensinar alguém, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Eu não sei, acho que é melhor eu só dar um folhetinho e virar as costas e ir embora. Porque vai que ele me persegue, vai que o meu amigo vira a cara para mim, minha família não vai querer mais falar comigo. Ovelhas, se você não está sendo perseguido por causa de Cristo, então você não está no verdadeiro evangelho. Estão me entendendo? Se você não está sendo perseguido, pela sua família, pelos seus ex-pastores, pelos seus irmãos, por todos que estão ao seu redor, que estão ainda lá, e você chega para eles e fala assim: olha, meu irmão, hoje nesta nova aliança é desnecessário você comer um pedacinho de pão e beber aquele suco de uva. É desnecessário, por quê? Porque nós somos gentios, nós não precisamos. E ele disse: fazer isso em memória de mim. Mas espera lá, Cristo está vivo em nós ou não? Está vivo em você? Sim. Então por que você vai fazer algo em memória de quem está vivo? Nós fazemos algo em memória de quem está morto, amém? Se você vai levar uma coroa de flores para alguém que está num caixão, é em memória daquela pessoa. E não é para a pessoa ver, porque a pessoa está morta. Ok? A coroa de flores você leva para que a família daquele morto se sinta mais respeitado por uma família que mandou aquela coroa de flores, está ali falando: olha, nossos sentimentos, e está ali junto com a família. E nada melhor do que nesse momento é você estar junto com os familiares, abraçando, falando de Deus naquele momento tão dolorido, que é a separação da carne, mas o espírito já está com Deus. Então, abençoados em Cristo Jesus, se não está havendo uma perseguição por você estar em Cristo, nessa nova aliança, algo de errado está acontecendo. Ou você não está falando, ou eles não sabem do que você está vivendo nessa nova aliança, porque nós vamos ler alguns relatos aqui, o que Paulo sofreu, porque ele começou a falar a verdade que estava em Cristo. A verdade está em mim, ele disse. Paulo disse: a verdade está em mim. Abençoados, e a verdade está em nós. Você está convertido ou você está convencido? Você que sabe. Você está convertido ou você está convencido? Sentado dentro de uma igreja que fala da graça de Deus, onde para você tudo está bem, porque se Jesus voltar, você vai voltar para a glória. Você é salvo, sempre salvo, não se perde mais a salvação. E aí seu amigo, seu irmão está lá fora padecendo, com tantas coisas que ele tem que fazer, e nada muda na vida dele. Mas você está aqui, olha, reinando em vida. Pastor, eu estou bem. E o amor ao próximo? E o amor ao próximo? E você dá para eles aquilo que você recebeu de graça? Então, abençoado, não seja um crente convencido. Eu estou em graça. Mas olha para o seu lado, para o seu vizinho, para o seu familiar. Olha para quem está atrás de você. Olha ao seu redor, ali do seu bairro. Então, nós precisamos, abençoado, apresentar a eles a graça de Deus. Assim como nós sofríamos antes, hoje nós não sofremos mais. Amém? Então, vamos lá para algumas perseguições que Paulo passou. Quem é Paulo? Diga: o apóstolo dos gentios. Escolhido por Deus para trazer a nós a graça e o apostolado. E ele disse assim, depois nós vamos ler, porque eu quero mostrar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele tinha recebido algo de Cristo para nós e para ele. E assim ele viveu. Olha lá, 2 Coríntios 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios.
em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. E o pior de todos, em perigos entre os falsos irmãos, que diziam estar com Paulo, mas na verdade era perseguindo a ele. Então, o que você está sofrendo, abençoado? Você está lendo o que Paulo está dizendo aqui, o que ele sofreu por amor de Cristo? Porque ele não pediu para ser escolhido, predestinado. Ele não pediu para Deus, Senhor, então me revele a graça, assim eu vou ser o super Paulo, vou levar a graça às pessoas. Não! Paulo estava vivendo a vida dele lá e para ele já estava bom, porque ele já era um doutor da lei, ele ensinava, ele tinha muita sabedoria, mas ensinando a lei. Aí, naquele caminho de Damasco, que vocês já conhecem a história de Atos 9, de repente o Senhor aparece a Paulo, que é Saulo, ainda era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Opa! Então, fica aí 3 dias, você vai ver quem sou eu. E como Deus fez para te revelar a graça, abençoado? Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui Deus mostrou de um jeito. Cada um aqui, abençoado, Deus falou de um modo. Mas o mais importante não é o modo como Deus falou, é o modo que você recebeu e você está convertido em graça. Amém? E não fique, abençoado, com medo do que pode lhe acontecer, porque você está falando a verdade. Olha o que Paulo passou. Olha o que Paulo passou. Nós não passamos nada, né, pastora Helena? Já foi presa? Foi açoitada com vara? Passou no abismo? Naufrágio? Talvez os falsos irmãos, alguns irmãos aqui, outro ali, outro acolá, que levanta falsos contra nós, porque nós estamos pregando a graça de Deus em Cristo abençoado. Eu não tenho culpa que o Senhor revelou a nós. E vai revelar a você também. Amém? Tem um abençoado no grupo 3, de MGA3, o Zezé. O homem que fala, abençoado, mas ele fala de uma maneira que você entende. Ele é tão sábio, historiador do que ele já passou e conta. Olha, eu fico assim ouvindo os áudios dele, eu falo, e o pastor às vezes dá risada, porque o jeitinho dele é um jeitinho tão humilde, mas ele fala, eu passei lá na lei, eu estava na lei, eu sofri mais que subaco de aleijado. Ele usa umas palavras muito engraçadas, do modo que ele fala do jeito que ele sofria na lei. E hoje, em graça, ele vive sorrindo, ele vive cantando, ele vive agradecendo a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Então, ovelhas, se vier perseguição na sua vida hoje, ovelhas, não se importa com isso não. O sacrifício de Jesus por nós na cruz, isso é superior, muito superior aos nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos. Nós não sofremos nada, abençoado. O que Paulo sofreu, o que Jesus sofreu para chegar até a cruz, para depois ele dizer está consumado. E não somente depois disso, ele tinha que ainda ir até Paulo e revelar a graça, porque não podia só ficarmos naquilo. Está consumado, mas e aí? Vem a segunda parte. Eu tenho um escolhido para ser apóstolo dos gentios e levar a graça a este povo. Terminando aqui, abençoado, que eu tenho mais 2 textos para vocês. Eu li até o verso 26, né? Em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes. Jejum porque passava fome, abençoado. Não tinha o que fazer. Da onde você vai tirar comida? Não, está ali, passando as necessidades. Em frio, em nudez. Você está vestido hoje? Você tem coberta para te aquecer nesse inverno? Ele passou frio, ele passou nudez. E se está escrito, eu creio, amém? 2 Coríntios 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todos a igreja. Olha só, abençoados. É isso também, ovelhas, acontece aqui com o apóstolo Marcos Gomes. O cuidado com vocês. Você pensa que é fácil cuidar de ovelhas?
Nós temos algumas pastoras aqui que nos ajudam no ministério. Não é fácil o trabalho de um pastor, de um apóstolo, cuidar de ovelhas. Porque tem ovelhas de todo jeito. Magrinha, gordinha, até aí tudo bem. Aquela cabelo lisinho, aquela cabelo tonhonhon, né, Elaine? Aquela cabelo branquinho, aquele cabelo mais escuro. Tem de todos os tipos. Mas eu não me refiro a isso. Me refiro, abençoada, a pessoa, a ovelha, ela tem uma natureza. E cada ovelha, você falou um pouquinho mais, a pessoa já está ali, ó. Não é assim não, pastor. Pera lá. Ele começa já a se esquivar. Ele não começa a entender que está escrito. Ele acha que é algo pessoal. Então, a gente sofre com isso. Porque as ovelhas, elas levam por um lado mais pessoal. O pastor Marcos. Ovelhas. Está escrito aqui, olha. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. Paulo falando. O cuidado de todas as igrejas. Cuidar de vários grupos do MGA. Responder, pastora Helena, muitos e-mails, muitas respostas, muitas pessoas. É o dia inteiro abençoado. Às vezes ele deixa 2 dias, 1 dia, porque não tem como responder a todos. Tenham paciência, abençoado. E outra coisa, o homem sábio, a mulher sábia, ela guarda em Deus. Vai ouvir as pregações, a sua resposta está lá. Não é você ficar perguntando, sabe? Às vezes traz fadiga, cansaço, porque o apóstolo está esgotado, que nem termina o culto de hoje, abençoados. Ele está cansadíssimo. Aí vem uma outra ovelha, pastor, mas eu queria que você me ensinasse, abençoado. O culto terminou. Amanhã pode ser? Então você manda uma mensagem para ele no WhatsApp e amanhã ele vai te responder. Mas, abençoados, nós não podemos também pesar sobre o apóstolo. Tocou a bateria. Vai daqui a pouco trazer uma mensagem aqui para nós. Não é fácil. É cansativo, né, pastora Helena? Para nós, um pouquinho que nós ficamos aqui, imagina para ele, que toca a bateria, tem que cantar, tem que prestar atenção nos músicos, tem que prestar atenção nos cantores. E você pensa que ele está ali louvando a Deus. Tem que sair tudo da maneira melhor possível, porque é para Deus. Amém? Então, olha aqui, olha, verso 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Você enfraquece, abençoados? Vamos entender o que Paulo está dizendo ali, hein? Quem enfraquece? Eu acho que você não entendeu. Quem enfraquece? Você enfraquece, abençoado? Ou você é super-herói? Você se cansa? Paulo também. O apóstolo Marcos também. Então ele disse assim, olha, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Se nós enfraquecemos, imagina Paulo, pelas perseguições, sem dormir, com frio, com fome. Aí você vai lendo aqui, abençoado, pelo amor de Deus, leia depois na sua casa, para que isso te seja revelado, te fortalecido, que o que você está sendo perseguido não é nada do que Paulo sofreu. Eu estou lendo aqui, 2 Coríntios 11, do versículo 24, nós vamos terminar aqui no 33, para que você entenda o que Paulo padeceu por anunciar a graça de Deus em Cristo. Amém, ovelhas? Para nós, olha, nós folgamos hoje. Ufa, pastora, não aguentava, pastora, eu tinha que ficar indo no monte, eu tinha que ficar de jejum, eu tinha que ficar de joelho, eu tinha que orar, eu orava mais. Não, vamos orar mais, irmão. Você já fez a campanha A, B, C, ou D, já pagou para isso, para aquilo outro. Não, tem que fazer mais, irmão, você não teve fé. Ô, irmãozinho, vamos, irmãozinho. Vamos orar mais, irmãozinho. Você precisa ter mais fé, irmão. E toca fé nos envelopes. Entendeu? Fé para lá, fé para cá. E você já não aguento mais. E não tenho fé. Já acabou. Você pensa que é fácil, abençoado? Esse evangelho da lei, de condenação? Por isso que hoje nós estamos em graça, você tem que dar glória a Deus. Você tem que agradecer a Deus, aplauda Ele. Aplauda ao Senhor, porque você sofria na lei, abençoado. Eu não estou falando nada do que nós sofríamos lá, só uma gotinha em um oceano. O que nós sofríamos na lei, condenação. Oh, meu Deus, se eu for começar a falar de condenação, você vai começar a chorar aqui, porque você vai começar a lembrar da sua vida lá. Né, irmã Maria? Cadê ela, do Cândido?
É um sofrimento, abençoado. É só condenação, por mais que você tenta fazer o melhor. Porque antes nós fazíamos para homens, né? E nunca estava bem feito, porque eles sempre cobravam a nós. Mas voltando aqui, eu quero te dizer algo. Não se preocupe com as perseguições. Que nós não sofremos nada diante do que o apóstolo Paulo sofreu para que a graça de Deus chegasse até nós, abençoados. Então ele disse assim, olha, quem enfraquece? Que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza? Que eu não me abrase? Aí ele disse, se é preciso gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Eita, Paulo, homem de Deus, hein? Ele relatou ali tudo que ele sofreu. Ele estava falando para nós, deixando claro, abençoado, não desfaleçam não, abençoados. Não desfaleçam. Nós não sofremos nada. Por amor da graça de Deus em Cristo, o que Paulo sofreu? Em Damasco, o que governava sobre o rei, Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Olhem todos para mim. Paulo, ele foi escolhido por Deus. Paulo vivia a vida dele. Ele nem atentava para essas coisas, porque, na verdade, ele já estava além daqueles mestres, doutores, que ensinavam, né, nas sinagogas, ele já estava além no ensinamento, na sabedoria, no entendimento. Então, para ele estava tudo bem. Mas quando Deus apareceu a ele e falou, não, Paulo, você vai ser um escolhido. E depois nós entendemos, quando nós lemos Gálatas, lá em Gálatas, que ele diz assim, olha, Gálatas, abre aí sua Bíblia, Gálatas 1, 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Por que Paulo, ele não teve como dizer, não, Senhor, eu não quero? Porque se fosse cara a cara, abençoado, como que seria? Não, Senhor, não. Eu não quero, eu já sou um mestre lá na lei, eu já ensino, já dou aula, para mim está tudo bem. Ele teve que fazer Paulo cair do cavalo, ficar lá 3 dias sem visão, para Deus se apresentar a Paulo, depois tornar ele de Saulo a Paulo, trazer o entendimento, para chegar até nós os gentios. Mas aqui está dizendo em Gálatas 1:15, que Paulo já tinha sido predestinado desde o ventre. Não tinha como ele escapar disso. Não tinha como vocês escapar do entendimento que nós vivemos hoje, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Viver por fé, sem as obras da lei. Não tinha como. Então está escrito aqui, olha. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Oh, glória a Deus. Porque se ele fosse lá consultar, pode aplaudir o Senhor. Ah, abençoados. Tudo bem que Paulo era predestinado, amém, ovelhas? Mas quando você foi lá consultar o seu ex-pastor, o que ele falou para você? Cada um tem uma experiência. Quando você foi lá consultar o seu ex-pastor, o que ele falou? Não, né? O que ele falou? Heresia. E que mais? Alguém quer falar? Não é assim não, tá vendo? Cuidado com esse pastor. Heresias não é assim não, cuidado com esse pastor. O que mais? Falso profeta. O outro disse que estava certo. O pastor da igreja que esse irmão estava lá, falou, não, ele está certo, mas eu não posso anunciar aqui. Por quê? Como que eu vou anunciar algo que vai tirar o meu dinheiro? Porque a bênção da graça é por fé. A lei é pelas obras. E obras gera dinheiro.
Você tem que pagar para receber. Quando que nós hoje sabemos que tudo é pela fé, pela graça de Deus em Cristo. Então, falei já que Paulo, ele foi um predestinado, não tinha como ele sair daquela predestinação, porque Deus já tinha predestinado ele desde o ventre. E voltando aqui para nós terminarmos abençoado. Romanos 1:5, que você saiba que quem é Paulo? Diga, apóstolo dos gentios. Quem é Paulo? Romanos 1, versículo 1. Depois nós vamos para o versículo 5. Mas eu quero te apresentar quem é Paulo. Ah, glória a Deus. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem é Paulo? Não, vamos ler. Põe seus olhos eleitos aí. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Este é Paulo. Amém, ovelhas? Aí ele disse lá no verso 5, pelo qual, olha lá, ele dizendo, vamos ler tudo, vai. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, Isaías 62. Amém, ovelhas? Estão aí? Oh, perdão. Ah, tem ovelha esperta aqui, ó. Isaías 42. Eu errei. Isaías 42. Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais somos nós também. E o que mais? Vós chamados para sermos Jesus de Nazaré. Jesus? Aí a diferença. Lei, Jesus de Nazaré. Fazer para receber. Graça, Jesus Cristo. Pela fé. Eu creio pela fé, Senhor, que amanhã o meu dia vai ser abençoado. Eu não ando por vista, eu ando por fé, Senhor. Eu creio que o Senhor enviou anjos para cuidar da minha semana. Eu creio, eu vou ficar firme nesta palavra, Senhor. Pela fé. Eu não preciso fazer nada, eu estou recebendo pela fé. Que há anjos ministrando em meu favor. Salmo 91. Eu creio, Senhor, que 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio que há anjos que estão ministrando em meu favor. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará na minha vida, porque eu estou dizendo pela fé. Eu creio, por isso eu falo. Aleluia! O justo vive por fé nesta nova aliança. Quem é Paulo? O nosso apóstolo, apóstolo dos gentios, que a ele Deus revelou a graça para nós. Amém? Vem, meu apóstolo, meu pastor, homem de Deus, sábio nas palavras. Terminando aqui, Filipenses 2:2. Eu vou ler o que está escrito e vou dizer. Nosso apóstolo está aqui. Paulo não está mais aqui entre nós, os gentios, amém? Mas pela graça de Deus, o Senhor deu ao nosso apóstolo sabedoria, entendimento e revelação. E tem nos dado todos os cultos uma palavra para que nós nos fortalecemos. Vamos embora para a nossa casa, abençoado, com pleno conhecimento. Olha, Deus tem feito maravilhas, sinais, prodígios. Aí Paulo disse assim, ó, Filipenses 2:2, e eu termino aqui. Ele disse assim, ó, completai, vem cá, meu apóstolo, completai o meu gozo. Ei, ovelhas, Paulo não está aqui mais não. Filipenses 2:2, hein? Paulo não está mais aqui não, mas ele deixou escrito e é algo que vai para o resto da vida. Quantas pessoas queriam ter andado com Paulo, né? Ah, eu queria, pastor. Mas não tem, para quem está aqui hoje não tem diferença. É, aqui ó.
Apesar Aqui, ó. que é uma revelação, né? É uma Eita, revelação, glória a né? Deus, Saba Pai. Para quem foi revelado, né? Completai o meu gozo hoje deste homem aqui no MGA. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Eu disse que nós não jogamos carapuça para ninguém. Mas os últimos são os primeiros. Se vocês pudessem ser uma formiguinha, uma abelhinha e entrassem nos grupos de MGA 1, 2, 3 e os demais, para vocês verem o gozo deste povo, a alegria deste povo, como eles falam, Senhor, glória a Deus pela vida do apóstolo Marcos Gomes, eu sou MGA. Ovelhas, toda a glória é para Jesus. Só que nós não vemos ele, nós vemos alguém que é a imagem e semelhança dele, que nos traz o apostolado, abençoados, que te faz reinar em vida, através dos ensinos. Por isso eu quero ler para vocês, Filipenses 2:2, completai o meu gozo, completai o gozo do nosso apóstolo, a alegria do nosso apóstolo, que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Amor, ânimo e pensar da mesma forma. Será que é difícil demais para você, abençoado? Eu não estou falando nem de perseguição, porque nós não somos perseguidos. Você é? Não, eu quero ir. Você é perseguido? Em nada, comparando com Paulo, nada. Vocês leram lá, que eu li para vocês, 2 Coríntios 11, 24 até o 33. Perseguido foi Paulo, hein, pastora? Açoitado. Quem aqui já foi açoitado Eu com disse varas? isso. Levanta a mão quem já foi açoitado, quem já foi para cadeia, preso. Quem já foi? Eu já perguntei, eu falei para a pastora Ninguém Helena, ainda já não foi foi? açoitada, já passou frio, já passou fome, já passou necessidade? Abençoados, nós não fomos ainda nada disso. Então, dê glória a Deus. Vamos ficar de pé, abençoados. Aleluia, Jesus. Abba, Pai. Oh, glórias. Assim foi o ensino, parte 1 semana passada, parte 2 hoje. Quem é Paulo? Diga, apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Glória a Deus. Separado Abba, por Deus, desde o ventre. Tinha uma predestinação na vida dele, abençoado. Não tinha como fugir. E nem na sua, abençoado. Não tem como você fugir mais hoje, não. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor, por todas as coisas. Te louvo e te agradeço pela vida do MGA, Ministério Graça e Apostolado, que traz a nós hoje o perfeito entendimento. Não temos Paulo ao vivo, a cores, mas nós temos, Senhor, os ensinos que ele deixou e nós temos um apóstolo que traz a luz desta palavra, a luz desta revelação, Senhor, que está aqui, a nós, os ensinamentos. Graça e paz a todos vocês. Depois eu vou te dizer algo. Vá no YouTube e ouça quantas vezes você quiser sobre quem é Paulo. Diga, apóstolo dos gentios. Graça e paz a todos vocês. Amém?